no Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Causou verdadeiro rebuliço nos bastidores políticos a proposta de emenda apresentada pelo relator da PEC e da anistia para que sejam garantidas em 2024 15% das vagas nas câmaras municipais para as mulheres. Esse percentual, pela proposta, passa para 20% em 2026, no caso das vagas nas Assembleias Legislativas e Câmara Federal. Com as divergências sobre essa proposta, a PEC da anistia, que muda muitos pontos da legislação eleitoral e partidária, teve a votação adiada, como conta agora o repórter Carlos Alberto. As divergências sobre mudanças nas regras eleitorais e partidárias por meio da PEC da anistia adiaram a votação do texto que pode deixar na impunidade envolvidos com fraudes e irregularidades na aplicação do dinheiro do fundo eleitoral e na apresentação de candidaturas femininas nas últimas eleições. Um dos pontos de divergência no texto apresentado pelo relator, deputado Antônio Carlos Rodrigues, é a emenda que prevê uma reserva de vagas para mulheres nos legislativos em todo o país. O relator quer que sejam destinadas, em 2024, 15% das vagas das câmaras municipais para mulheres e 20% em 2026, ou seja, em cada município do país teria ao menos uma vereadora eleita ano que vem. Hoje, não há uma vereadora sequer em 948 municípios. Em outros 1.185, foi eleita apenas uma em cada casa legislativa. Alguns deputados deixaram claro que esse tema é polêmico. Há uma mobilização de prefeitos e de vereadores para que não seja aprovada essa reserva de vagas. Deputados têm em suas bases políticas dezenas desses representantes do povo, que foram sua base eleitoral no interior do país. O deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, expôs ressalva sobre reserva de vagas. Disse que tem que valer a soberania popular, enquanto parlamentares de outros partidos, até mesmo da base do governo, confirmaram que a reserva de vagas para mulheres causa preocupação, e foi a razão do recuo e do adiamento da votação. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, o que no primeiro momento poderia ser interpretada como uma proposta assimilável pela maioria dos deputados federais, dos parlamentares, acabou por girar, se transformar em polêmica nos bastidores da Câmara e do Senado e com reações de alguns deputados em relação a essa proposta de se incluir na legislação eleitoral um percentual fixo, um percentual mínimo para as mulheres nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e na Câmara Federal. Hoje a legislação não fixa esse percentual. Tem sim, para as candidaturas mulheres, a reserva de 30% das vagas do número de candidatos lançados por cada partido na disputa eleitoral ao Poder Legislativo. E aí, Beto Almeida, diante da polêmica, disseram o seguinte, olha, vão reservar tantas vagas para as mulheres e nós, homens, claro que essa expressão quem está usando sou eu, mas o questionamento é esse, Beto, parece que de repente pintou uma crise de ciúmes entre os homens e que as mulheres não podem ter esse espaço garantido. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Olha, Luzenor, o tema continua assim, dividindo opiniões na Câmara dos Deputados, dividindo opiniões na sociedade, mas tem um aspecto aí que é interessante. O que levou ontem, basicamente, a esse segundo adiamento da votação dessa PEC da anistia na comissão especial que está sendo analisada pela Câmara? É o seguinte, é que a bancada feminina já percebeu, Luzenor, que algo realmente vai ser alterado. Então, o que a bancada fez? Ela reuniu assinaturas para uma nova PEC, tá certo? Uma nova PEC sobre a questão das vagas de candidaturas de percentual de mulheres presentes nas casas legislativas. Então, em vez de elas batalharem agora pela permanência, por exemplo, daquele percentual de 30% no número de candidatas por partidos,
Isso é uma tese que já está meio que se deixando de lado. O que se investe agora é no quantitativo, no percentual de vagas destinadas entre os números que já existem, as cadeiras que já existem nos legislativos. Então não está previsto exatamente o quê? 15% para 2024, 20% a partir de 2026. O que essa bancada feminina está querendo agora, Zeno? Aumentar esse percentual para 30%. E aí houve a chiadeira exatamente por conta disso. Olha, aí já estão, as mulheres estão evoluindo na questão do índice e tal. Esse é o ponto agora que está pegando. Agora tem um detalhe que a gente não pode esquecer, que essa questão da discussão da participação das mulheres está dentro desse projeto maior da questão da PEC da anistia, que é exatamente o perdão das dívidas milionárias aos partidos políticos. E aí, meu amigo, o PT, para você ter uma ideia, está unido, intrincado, fazendo a mesma defesa que partidos como o PL, do presidente Bolsonaro. É aí que não tem diferença. PT, PL, a exceção do PSOL e todos os demais querem a aprovação dessa PEC. Esse ponto das mulheres está pegando? Está pegando. Tem parlamentar defendendo, inclusive, por exemplo, que essa questão das mulheres seja analisada numa PEC diferenciada, que saia de dentro da discussão desse pacote da anistia. Para você ter ideia, a deputada Gleisi Hoffmann, que é a presidente nacional do PT, Luciano, ela está questionando, inclusive, a importância do TSE, ou seja, da justiça eleitoral. A tese da Gleisi Hoffmann diz que o Brasil é um país que tem uma exceção de ter uma justiça eleitoral específica para cuidar dos partidos políticos e das eleições. Só para você ter ideia em que nível anda esse debate. E ele diz o seguinte, a Gleisi Hoffmann, não tem dinheiro para pagar essas multas milionárias, nem o PT e nenhum partido político. E que o TSE precisa realmente ter as asas podadas aqui nesse momento. São questionamentos. Jornalista Beto Almeida, mas se não existirem regras, normas para barrar essas irregularidades, os avanços, do ponto de vista da ousadia de alguns que querem encurtar o caminho para conquistar um mandato, seja por fraudes ou com aplicação de forma irregular do dinheiro público, do dinheiro do contribuinte, no caso dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, aí, Beto Almeida, vira samba, a impunidade prevalece. Eu concordo e com nós você. Temos um ciclo aí de roubalheira, de corrupção, sem que a população tenha a oportunidade de encontrar um processo eleitoral mais transparente e sintonizado com os interesses da própria população. Eu concordo plenamente que não dá para deixar simplesmente livre. Tem que ter realmente a justiça, tem que ter um fio condutor aí da justiça para poder exatamente manter fiscalização e controle sobre esses gastos de verbas que são públicas, verbas que os partidos usam e que precisam sim prestarem contas. O que talvez seja questionável realmente é se é necessário nós termos uma justiça eleitoral. É um questionamento que a Gleisi Hoffmann faz que pode parecer assim meio fora da curva, porque a gente lembra que durante o embate da campanha eleitoral, depois mesmo que o presidente Lula foi eleito, o PT elogiou muito a atuação da Justiça Eleitoral, inclusive dizendo que ela conseguiu manter a lisura do processo, inclusive da democracia, lembrando que o TSE foi conduzido, então, pelo Alexandre de Moraes, nesse processo todo, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a Justiça tem que ter controle sobre isso, concordo, Luciano. O que ela questiona aqui é por que o Brasil precisa ter, de fato, uma Justiça Eleitoral para conduzir e apurar tudo isso que diz relativo a partidos e, principalmente, eleições. Nós saímos do cenário nacional para o quadro político regional. No município de Pacajus, a expectativa é se os vereadores irão caçar nesta quinta-feira, hoje, portanto, os mandatos, tirar dos cargos o prefeito e o vice-prefeito da cidade de Pacajus. O repórter Ednardo Lemos chega com mais informações. Daqui a pouco tem esse assunto aqui no Bate-Papo Político, porque jornalista Beto Almeida, essa confusão no município de Pacajus já se arrasta por muito tempo. Luciano, olha, Pacajus vive um processo de desgaste político, de credibilidade de suas lideranças, que isso reflete, inclusive, no dia a dia da cidade. Então tem agora essa questão do processo de cassação dos diplomas do prefeito e do vice. Nós estamos faltando o quê, Luciano? Menos de um ano para as eleições municipais do ano que vem. Do ponto de vista de uma gestão,
a quebra de continuidade da cassação de um prefeito, ela tem seus reflexos, não deixa de ser algo ruim. Claro, porque isso tem uma quebra de continuidade num processo que vem em andamento. O grande problema é que a cidade de Pacajus não tem tido sossego, Luzenor. Não tem tido, sinceramente, tranquilidade para que haja a votação de projetos para a cidade, de elementos de gestão administrativa que configurem que o município vive um período de paz. Então, tá nesse vai e vem, nessa discussão toda, Luzenor, algo se torna complicado. A gente está aí vendo a população a um passo de olhar para as eleições municipais de 2004. Na realidade, a grande polêmica também que marca a administração do município, Beto, foi esse último episódio sobre o transporte... De tantos outros, né, transporte dos estudantes universitários, né? Mas vamos acompanhar essa agenda política também no município de Pacajus. O transporte universitário, tu quer que eu te diga, Luzenor? Pois não, Beto. É algo que repercutiu mal, porque mostrou claramente a falta de sintonia do prefeito Bruno Figueiredo com a sociedade pacajuense, mas ele é apenas um elemento até menor em relação a tantas outras denúncias e a tantos outros problemas enfrentados pela gestão atual. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto, o governo federal sinaliza com renegociação de dívidas dos municípios na área da Previdência Social, uma articulação para tentar neutralizar a ânsia dos prefeitos que querem a redução da alíquota do INSS sobre a folha salarial dos servidores municipais. E também... Vamos falar também, Luzenor, sobre a proposta do governo alcançar no ano que vem um déficit zero nas suas contas públicas. Só que aqui o cearense Danilo Forte disse que isso vai ser um sonho, viu? Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.